Que a paz de Jesus adentre ao lar de todos vocês. Exatamente no dia de hoje, 9 de março, mas 11 anos atrás, estreava neste canal o programa Diálogo Espírita. Mais uma etapa vencida, mais um ponto de chegada, o qual, no entanto, se abre ainda na estrada do tempo para nos conduzir pela repetição de tantos desafios e de outros mais que podem surgir. O horizonte infinito para o espírito que trabalha na seara do Senhor. Os caminhos podem se estreitar em difíceis veredas ou se alargar em amplas avenidas, porém o mais importante é perseverar sem esmorecimentos. É seguir sempre em frente, confiantes de que as verdades espirituais iluminarão as almas de boa vontade. Que o pão de justiça saciará a fome dos que aspiram um mundo melhor. Que a paz se instalará nos corações que se renderem ao amor. E que a felicidade sempre será o fruto das chagas morais, ou melhor, da cura das chagas morais, das quais precisamos nos libertar. O trabalho prossegue até quando Deus nos permitir. Fique agora com reflexões de A a Z, o Espiritismo responde e Cristo em nós no terceiro milênio. Amigos, estamos iniciando o nosso Diálogo Espírita de hoje e vamos falar no nosso quadro Reflexões de A a Z sobre nada, necessidade e ombros. Duas palavras iniciadas pela letra N e a outra pela letra O. Fica mais fácil, mais compatível para nós desenvolvermos. Comigo a Rose Heidner e a Mariana Valim de volta. Satisfação recebê-la novamente. Não nos esqueça, apareça sempre. Rose, nada, parece estranho, né? O que nós podemos tirar disso aí? Pareceu bem estranho quando você me mandou o tema, com certeza. Mas nada nos remete ao quê? Em primeiro lugar, Livro dos Espíritos, né? Espiritismo tem que começar por ali. Os espíritos nos dizem que o homem tem horror ao nada, porque nada não existe. É impossível nós concebermos o vazio total, a inexistência total de alguma coisa. Quando nós pensamos no nada, porém, nós temos que remeter primeiro o quê? Onde tudo volta, né? Grécia Antiga. Nós temos os tomistas que falavam que tudo era formado por átomos e se moviam através de um espaço que seria vazio e que, na verdade, seria o nada, porque o vazio, né, é o nada. Através dos séculos, as ideias foram mudando. Muito antes, até na Grécia, ainda Aristóteles já dizia que havia uma substância etérea que preenchia tudo, portanto, nada não existia. Fomos evoluindo com Descartes, que já dizia que havia também alguma substância que preenchia o espaço vazio e, portanto, não havia o nada no espaço. Chegamos até Newton, que novamente, né, dizia que havia corpos que se moviam, mas que havia espaço vazio entre eles. E chegamos até a época mais recente, em que a própria luz se descobriu que se propaga em ondas e, portanto, teria que haver alguma substância na qual ela se propagaria. Depois de 1990, após algum período em que se concebeu novamente a ideia do espaço vazio e do nada, em termos de espaço, nós tivemos a teoria quântica, que mostra que todo o nosso espaço é como que uma sopa preenchida, eles não sabem do que, chamam campo quântico e tem outros nomes, em que as partículas de energia subitamente se transformam em matéria, porque matéria é igual a energia, e depois somem de novo, e que, portanto, todo o universo estaria preenchido de alguma substância básica. Descobriu-se também que existia provavelmente uma tal de energia escura que preenche todo o espaço vazio e, portanto, do ponto de vista do espaço não existe o nada.
e que faria o universo se expandir cada vez mais rapidamente. A conexão entre esse mar quântico, né, ou essa espuma quântica, e essa energia escura, eles ainda não estabeleceram, mas eu ouvi recentemente, para nós espíritas que ouvimos falar de fluido cósmico ou fluido universal que preencheria todo o espaço vazio, que é o que os espíritos nos dizem que existe, ouvi falar recentemente, numa entrevista do físico Marcelo Gleiser, famoso, né, professor de universidades americanas, que se concluiu que todo o universo é preenchido por uma espécie de fluido, a mesma expressão, e do qual surge, né, da energia matéria, de alguma forma. E isso vem corroborar o que o Espiritismo ensina há mais de 150 anos. Então, o nada, do ponto de vista físico, não existiria. Do ponto de vista do tempo, porque do espaço já vimos que o nada não existe, os Espíritos nos dizem que Deus criou desde toda a eternidade. O nosso universo tem mal e mal 14 bilhões de anos. Portanto, deve, talvez, né, existir o multi-universo, em que Deus teria criado antes do surgimento do nosso próprio universo. E sendo ele eterno, também em termos de tempo não podemos dizer que existe o nada. Do ponto de vista existencial, embora as teorias que digam que o homem é um projeto que surge quase que do nada, como após a encarnação na Terra, tem um projeto de vida e quando acaba, extingue-se no nada, as próprias pesquisas científicas atuais demonstram o quê? Crianças que lembram de outras existências, mostrando que o espírito pré-existia antes dessa encarnação. As diferenças entre as pessoas dos gênios precoces demonstram que a alma, de alguma forma, tem experiências anteriores. Quanto ao futuro, as experiências de quase morte, sem falarmos das comunicações dos espíritos dizendo que continuam vivos e trazendo notícias, as experiências de quase morte pesquisadas pelos cientistas demonstram que a alma, liberta do corpo, ainda que não em definitivo, porque a morte não se completou, tem contato com aqueles que já desencarnaram, que continuam vivos, lúcidos e conscientes. Então, o nada não existe. Quer acrescentar? Eu queria falar um pouquinho do niilismo, né? É importante porque alguns filósofos, ela abordou bastante o aspecto científico, mas há o lado filosófico e o lado religioso. O religioso pela fé, né? De que Deus existe, é o Criador do universo e deve ter alguma coisa do outro lado, mas a filosofia que faz as inquirições então o que você... Não sei exatamente o que você vai falar, só estou dando uma adiantadinha, né? Então, nós temos aí o linismo, né, do Nietzsche, né, que na Rússia, depois ali de toda aquela revolução política deles, a juventude ficou muito abalada, muito descrente por tudo, né? O niilismo é dizer que não existe nada. Então, eles têm o pilar que é tanto na parte moral, né, na parte existencial e na parte econômica, não existe. A vida não é nada. Ela não está pautada em nada. Ela nega tudo e qualquer conceito de esperança, de objetivo na vida. E também o linismo, né, então na Rússia ele floresceu bastante, mas também o existencialismo francês, né, que nós temos aí o Sartre e a Simone de Beauvoir, que vem falar que o nada, né, o nada é nada, não existe esse existencialismo, mas tem uma diferença entre o niilismo e o existencialismo. Enquanto no niilismo nada é nada, no existencialismo ele diz assim que o indivíduo ele pode procurar algum sentido para a vida, que o nada é nada. Então, o que é o nada? É romper com todas as tradições, com todas as regras, com todos os ensinamentos de moral que existe, que isso só tem para corromper o homem e aprisioná-los em ideias fechadas, né? E que então o nada, tudo que o homem, essa moral, essa teoria, né, não existe. É nada. E pegou muita força com Nietzsche depois que ele vem trazer sobre Deus está morto, né? A respeito disso aí, só para a gente passar para o segundo tema, justamente com você também, a grande preocupação de Allan Kardec, ele falava que se a doutrina espírita conseguisse poupar uma vida do suicídio, ele já compensaria todo o trabalho que ele teve de quase 15 anos
de dedicação à consolidação, à sistematização e à consolidação da doutrina espírita. E o que ele reiterava frequentemente era justamente esse aspecto de que a grande decepção, e isso está lá no livro Céu e Inferno, na segunda parte, quando tem os testemunhos de inúmeros espíritos de diversas categorias, e algumas delas suicidas inclusive, e elas vêm comprovar que o nada não existe. Então, ele insiste bastante nas partes onde ele faz o complemento das respostas dos Espíritos, no Livro dos Espíritos, ou nas demais obras, sobre esse aspecto da não existência do nada. Muita gente diz que não dá para saber que existe alguma coisa, porque ninguém voltou do lado de lá para contar. É uma completamente falsidade, as pessoas desconhecem todos esses testemunhos, não só mediúnicos, digamos assim, da parte fenomenológica da doutrina espírita, como da parte científica também. Bom, o segundo tema é necessidade, né, Mariana? Sim. Agora eu começo com você. Necessidade é tudo aquilo que nós precisamos para a nossa sobrevivência e para o equilíbrio interno. Então, nós temos a pirâmide de Maslow, ou a teoria das necessidades humanas. O que seriam essas necessidades? Então, nós temos a necessidade básica, que é o frio, o calor, a fome, a sede. Então, além disso, nós temos também a segurança, nós necessitamos da segurança. Então, na pirâmide de Maslow, nós temos a base, são as necessidades básicas. Depois vem a segurança, que todos nós necessitamos de estarmos seguros, protegidos. Também nós é necessário para o homem a parte social, conviver numa sociedade. Ele precisa também de afeto e ele precisa também de realização pessoal. Então, isso são as necessidades humanas. E essa questão ela é muito importante porque ela vem também ao encontro das políticas públicas, que visa o bem-estar do homem. Então, as nossas políticas públicas ainda são muito falhas, em que ela fala que toda criança tem direito à educação, que toda criança tem direito a um lar, tem um direito à alimentação. Então, onde eles tiraram isso? São os estudos. Então, fica para nós assim, as necessidades humanas, ela existe. Nós precisamos contemplá-las? Precisamos. E também nós vamos ver lá no Livro dos Espíritos, na questão 719, em que Kardec vai perguntar para os espíritos, se o homem merece censura por procurar ter o bem-estar. Então, eles vão dizer que não. Então, o homem ele tem sim que suprir as suas necessidades. O que Deus condena, vamos dizer assim, é o excesso. Então, nós temos sim que suprir as nossas necessidades, mas não com coisas supérfluas, só mesmo com as nossas necessidades. Porque se for assim, nós tivermos esse bom senso, nós iremos então compartilhar com os outros. Ninguém vai passar falta, porque eu não vou ficar com uma parte maior. Então, nós temos que pensar muito no supérfluo, nos excessos e pensar nos nossos irmãos e cobrar também as nossas políticas públicas, nos nossos governantes. Pois é, a Kardec também enfatiza exatamente esse aspecto aí. Ele fala de que a civilização cria, muitas vezes, ele pergunta, os espíritos respondem, ele complementa, necessidades fictícias. Isso. Nós estávamos aqui conversando sobre, se a Rose me permite contar, se não estou sendo indiscreta, do tempo que ela tinha um fusquinho e tal, e quanto tempo ela ficou limitada àquele tipo de veículo. Que já era uma grande conquista. E em determinada época teve necessidade de trocar para um carro melhor. Até aí tudo bem. O problema é quando, às vezes, o cidadão já tem 2, 3 carros de luxo na garagem, ele quer mais um. Aí depois, então, você falou muito bem do problema do bom senso, de não exagerar nessas necessidades, porque às vezes muita gente acha que coisas absolutamente supérfluas, também é outro termo que se usou, elas para ele é uma necessidade absoluta, quase tão importante quanto o ar que respira. Quer dizer, ele não tem limite. Outro dia a Rose fez a distinção entre a ambição
E como é que era? Não era ambição e desejo, agora não estou bem recordado, mas ganância, ambição e ganância. Então, deixa de ambicionar, de aspirar a ter um carro melhor, que possa atender melhor suas necessidades, uma casa um pouco maior. Ele já não se contenta com uma casa grande, ele quer uma mansão, ou quer 2, ou quer 3. Então, essa busca desenfreada é que desequilibra, né, a vida social em relação ao atendimento dessas necessidades, desde as mais básicas lá da pirâmide de Maslow até as mais importantes. Sem esquecer o que Jesus disse, né? Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais se vos será acrescentado. Claro que a gente tem necessidades básicas, mas se nós nos esforçarmos para sermos éticos no que fazemos, generosos e partilharmos, trabalhando, a providência divina nos socorre nas necessidades. Continua a palavra com você para abordar o terceiro tema. Ombros é muito interessante, me lembra um ombro amigo, alguém que apoie, que seja solidário, mas mais que isso, às vezes o privilégio que nós temos de ser aquele que apoia, aquele que oferece, aquele que partilha. Não é melhor poder dar do que precisar ajuda? É um privilégio. Então, ser a pessoa generosa, aquela que acolhe, me lembra muito a figura do ombro amigo, do fraternal. E mais que isso, ombro também dá uma ideia assim de força, né? De fortaleza, aquele ombro masculino forte. Eu vejo meus filhos grandões assim, eu digo, nossa, parecem fortes, né? E nos lembra qual é a maior força que nós podemos ter do ponto de vista humano, a resiliência. A capacidade de enfrentarmos a calúnia, a difamação, a perseguição, o abandono, a doença, às vezes o desafeto, a dificuldade financeira, sem nos deixarmos vencer. Tudo nos atinge, mas a gente tem que ser meio como aquele bonequinho João Bobo. Bate, cai para o chão e volta. Por quê? Porque temos confiança na proteção divina, trabalhamos, não ficamos esperando que Deus resolva, confiamos em Deus, mas amarramos o nosso camelo quando vem a tempestade de areia, né? E desenvolvemos a nossa capacidade de suportar, de trabalhar, de buscar as metas. Ombro, para mim, lembra isso. E a gente, para enfatizar, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, né? O que nós temos lá, Mariana? Então, nós temos lá que Jesus diz muitas vezes, né, que Deus não coloca fardos pesados, né? Além da força. Então, cada um... Né, pesado é. Pesado é. Pesado é, mas não é acima leve. Das nossas forças. Das nossas forças. É igual a história do lençol do tamanho do cobertor, do frio, né? Do frio. E é muito interessante que o ombro, ele liga a cintura escapular com os membros superior, né, no corpo humano. Então, nós fizermos um paralelo, é como se nós estivéssemos religando com Deus, né? Quando nós temos aquela confiança que as coisas, com a fé, com a resiliência, com a nossa paciência, com a nossa indulgência para com o próximo, as coisas melhoram, nós vamos suportar. Então, o ombro é um ombro amigo, é um ombro que Jesus... Muitas vezes nas suas falas, né, nos seus exemplos, ele fala da importância do fardo no ombro, de carregar cada um a sua cruz, de cada um ter a sua humildade e confiança no Pai. É verdade. Tem uns segundinhos. Quer fazer um remate? Bom, lembrando o nada e o existencialismo, o que nós podemos então concluir do tema? As pessoas materialistas, aquelas que acreditam que a vida é um projeto, têm uma grande virtude. Muitas vezes procuram resolver e atender as questões da Terra com o máximo do seu esforço. Às vezes o crente ele fica inoperante, esperando o milagre divino, né? O que é indesejável. Mas o existencialista, aquele que acredita que a vida é um projeto que acaba com a morte, perde a grande possibilidade de, confiando num poder maior, dar um sentido à sua dor, dar um sentido à sua existência que transcende aqueles breves anos da mortalidade da vida humana. Então, a confiança na vida espiritual é que nos pode realmente dar forças para vencermos as nossas batalhas. Amigos, ficamos por aqui. Segue nosso programa com os demais quadros.
Jornal Comunicação Espírita, matéria de capa desta edição, Menos Espaço para Deus. Editorial, O Nosso Dever de Casa. Palavra dos Espíritos e dos Espíritas, a terceira parte da reencarnação sob diversos aspectos. E ainda o demonstrativo de receitas e despesas do biênio 2022-2023, da ADE Paraná. Jornal Comunicação Espírita, assine e recomende. Olá, amigos. No quadro O Espiritismo Responde de hoje, nos enviaram a seguinte questão: se os animais não têm consciência do que fazem, como os homens, por que eles têm que sofrer e adoecer? Será isso uma espécie de karma? Muito interessante a questão, principalmente para quem tem algum bichinho, né, vê doente, às vezes morre num processo de sofrimento e a gente não consegue entender qual é a finalidade daquela dor. Parece, à primeira vista, injusto. Entretanto, nós sabemos que Deus não fez nada sem razão na criação. Tudo que Ele criou é destinado a permanecer vivo de alguma forma e tem uma finalidade evolutiva. E os animais, eles progridem de forma, de início, diferente dos homens. Eles têm um princípio espiritual que sobrevive. Eles também voltam às experiências evolutivas na Terra, em diferentes espécies animais, até conquistarem o domínio da razão. Entretanto, eles não têm ainda a capacidade completa de se direcionar. Portanto, não têm responsabilidade por aquilo que fazem. A evolução para eles funciona de fora para dentro, é a lei divina, a lei natural agindo sobre eles. Eles vão adquirindo experiências dentro de cada espécie, desenvolvendo o instinto, aprendendo a proteger a prole, desenvolvendo a sua capacidade latente, primitiva, a princípio de raciocínio, até adquirirem a razão. Nós também já tivemos como princípio espiritual, segundo o Livro dos Espíritos, que encarnar nessas feiras de espécies inferiores até adquirirmos o domínio da razão. A dor, portanto, para eles tem que ter uma finalidade lógica, não pode ser inútil, porque eles estão num processo evolutivo também. A dor para eles é como um esforço de aceleração do processo evolutivo. Nós podemos dizer que um aluno que sofre, que se empenha, que faz sacrifícios para aprender as matérias, para ir para a escola, para aprender suas lições, está pagando por alguma coisa? Não, ele está tentando adquirir valores. O homem, muitas vezes, ao enfrentar a dor, pode estar acelerando o seu processo evolutivo e, às vezes, está expiando coisas que ele fez de errado no seu passado. Às vezes, ele está pagando uma conta que ele já adquiriu lá atrás. Mas mesmo o homem, às vezes, está acumulando valores para comprar alguma coisa, para adquirir alguma coisa que ele deseja. O animal, ele não tem a dor expiação, ele tem a dor evolução. Nesse processo de sofrimento que ele enfrenta, ele está, de alguma forma, acelerando o seu processo evolutivo, adquirindo determinadas formas de sensibilidade que vão capacitá-lo à conquista de maiores experiências. Seu princípio espiritual é imortal, ele não acaba também. Ele vai progredir, um dia vai atingir o domínio da razão. E toda a experiência evolutiva que ele sofre vai fazer parte do seu processo, vai fazer parte dos seus tesouros, que vão aprimorar esse processo até que ele atinja maior capacidade. Nós todos que já passamos por essa fase, passamos também por essas dificuldades do processo evolutivo. Atualmente, estamos já no domínio da nossa liberdade relativa, de acordo com a experiência que adquirimos, respondendo pelos nossos atos. Mas também, muitas vezes, quando a dor nos atinge, ela não é um castigo por alguma coisa que fizemos, é um ensejo de aprendermos a adquirir qualidades que nos faltam. Nos animais se dá da mesma forma. Deus que nos criou a todos, imortais, porque nada que Ele cria se perde ou morre. Deus que nos criou a todos, destinados ao amor, à sabedoria, ao raciocínio, à beleza,
Também protege os animais, encaminhando-os para a sua finalidade evolutiva, para uma forma mais alta de vida, em que espíritos imortais, com o domínio da razão, com o domínio já do sentimento, daqui a milênios, milhares de anos, tal como nós fizemos no passado, vão adquirir a sua condição de, então, aprendendo com essas experiências, evoluir cada vez mais. Temos que lembrar que devemos a eles todos os cuidados, todo o amor, a atenção que for necessária, sem tentar humanizá-los, respeitando o seu estágio evolutivo. Mas entendamos também que tudo que eles passam é para a sua própria evolução. Muita paz. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Que tipo de ação é esperada dos discípulos ou apóstolos de Jesus atualmente? Ele espera que sejamos capazes de praticar minimamente os seus ensinamentos, as lições que ele nos deixou, e que, portanto, sejamos dignos de sermos chamados como tal, senão necessariamente como apóstolos que tiveram um papel especial, missionários, mas pelo menos como discípulos, como aprendizes e propagadores da sua doutrina. Jesus também espera que sejamos firmes na defesa da sua individualidade e da sua memória. Jesus espera que não sejamos mornos em nossa fé e permissivos ou cúmplices do aviltamento que muitas pessoas fazem hoje da sua imagem e do seu trabalho. Não podemos permitir que a figura impoluta do Cristo seja ridicularizada nas ruas ou em qualquer lugar. Não podemos permitir que ele e a sua moral sejam novamente crucificados, que ele seja achincalhado, debochado nas festas populares ou por zombeteiros moralmente degenerados. Ele, o Cristo, espera de nós não a acomodação, a passividade, mas a energia capaz de dizer que sim é sim e que não é não, em qualquer tempo e lugar. Cristo espera que tenhamos a coragem de enfrentar grupos, sistemas e ideologias que profanam o seu nome e atacam seus ensinamentos e os valores da família, do bem e das virtudes em geral. Portanto, não se esconda, não se cale diante dos descalabros, dos costumes que se pretende implantar neste país. Pratique o amor, exemplifique a caridade, faça a sua parte. Mas faça mais. Não tenha receio ou vergonha de manifestar a sua fé diante dos homens, em mínimas frações, retribuir o muito que ele fez pelo bem da humanidade. Muita paz a todos.